Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Os irmãos podem fazer a leitura, mesmo assentados, com toda a reverência. Diz a palavra do Senhor: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vamos orar? Senhor, nos debruçamos sobre a Tua palavra, reconhecemos que ela é a verdade, fiel, verdadeira e absoluta. Abrimos nosso coração para tudo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos ao Teu Espírito que haja em nossa vida, no meio da congregação, convencendo a cada um de nós do pecado, da justiça, do juízo. Ajuda-nos a ser pessoas melhores, crentes melhores, uma igreja melhor, para a honra e para a glória do Senhor. Cuida da nossa segurança aqui, dá-nos um ambiente tranquilo, sem manifestações carnais, espirituais, que possam atrapalhar a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas nessa noite. Graças te damos por todos que vieram hoje aqui e por todos que estão em suas casas também, cultuando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria essência. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa hora. Geralmente, quando lemos esse texto, nos vem à mente a ideia de que não vale a pena experimentarmos todos os prazeres do mundo e no final morrer e ir para o inferno, caindo a alma na perdição eterna. E isso também é verdade. Mas o termo psique, que é traduzido aqui como alma, ele também pode ser traduzido como vida. Em Lucas 9, 25 está escrito: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Lucas não usa o termo psique, ele usa uma outra expressão que é apolume, dando-nos a entender que não adianta o homem ter tudo, fazer tudo, ser tudo e perder a sua alma, a sua vida, a sua essência. Não adianta o homem ser isso tudo e perder-se em si mesmo. Na busca de sucesso nesse mundo, nós corremos o sério risco de nos perdermos, de perdermos a nossa identidade, deixando de ser quem somos, deixando de ser aquele que Deus nos projetou para ser. E isso vai acontecer se nós deixarmos que as circunstâncias determinem aquilo que vamos fazer, se nós deixarmos que a vontade das pessoas determine o que nós vamos ser, e se nós acatarmos as sugestões do inimigo, nos levando a buscar ter aquilo que nós não precisamos ter. E eu acredito que o texto que mais serve de base para nós refletirmos sobre isso, é a experiência de Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Aqui nós temos o exemplo de alguém que não perdeu a sua essência, mesmo diante de toda essa adversidade que enfrentou. E nós vamos falar desse texto aqui ao longo da reflexão que nós queremos fazer com a igreja sobre esse tema. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria essência. A primeira coisa que eu quero frisar com os irmãos é que nós não podemos fazer algo movidos pelas circunstâncias. Olha o que está escrito aí em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Logo após a experiência do batismo, que ocorre aí no capítulo 3, dos versículos 13 a 17, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. 40 dias sem comer, um calor escaldante durante o dia, um frio congelante
à noite, e Jesus teve fome. E note-se que quando Jesus tem fome, em seguida aproxima-se o tentador. Sempre que nós temos uma carência, sempre que as circunstâncias nos são adversas, o tentador se aproxima. Esse é o modus operandi dele. Ele sabe quando nós estamos forçados, pressionados pelas circunstâncias, então ele vem nos fazer suas propostas, suas tentações. A Bíblia não diz que tentação é pecado. A tentação é só uma sugestão. Pecado é cair em tentação. E nós podemos afirmar categoricamente que tentação não é pecado, porque Jesus foi tentado. Hebreus 4,15 diz que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, tentação é uma coisa, pecado é outra. O ideal é que a gente nem entre em tentação. E Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas ele também nos ensinou a oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, porque às vezes a gente não entra, mas a tentação vem. Dentro do ônibus, na fila do banco, dentro de casa às vezes, nós somos tentados a fazer coisas que destoam dos valores que nós aprendemos com Jesus. E a tentação aqui, que é trazida a Jesus, é a tentação de fazer alguma coisa para mudar a realidade que ele estava vivendo. O inimigo diz, manda que essas pedras se transformem em pães. Percebam que não é algo necessariamente errado. Não haveria nenhum problema em Jesus transformar pedras em pães. A questão é que se Jesus faz aquele milagre forçado pela circunstância, ele estaria se desviando da cruz, ele estaria perdendo a sua essência, porque Jesus estaria fazendo o seu primeiro milagre por sugestão de Satanás. E ele não poderia lá na frente dizer, por exemplo, lá em João, capítulo 6, versículo 38, eu vim para fazer a vontade do Pai. Jesus também estaria fazendo o seu primeiro milagre em benefício próprio, e ele não poderia dizer lá em Mateus 20, 28, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. E vocês vão perceber lá no final do texto, no versículo 11, quando Jesus vence as tentações, vieram anjos e o serviram. Jesus entendeu claramente que ele tinha uma essência, ele tinha um propósito, ele era alguém que estava debaixo de uma missão de Deus, e que se Deus tinha um plano na vida dele, ele não ia morrer de fome no deserto. Tudo o que ele precisaria fazer era esperar a provisão de Deus, e quando ele vence as tentações, no final os anjos vêm e o servem, e será assim com cada um de nós. Quando eu caio na tentação do fazer, e abro mão da minha essência, eu não estou crendo na provisão de Deus. Jesus reafirma a palavra que sai da boca de Deus como sendo mais importante para a vida do que satisfazer a sua necessidade momentânea. E ele cita o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele não perde a sua essência. A essência dele era ser salvador. A essência dele era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o plano era antigo. Pedro vai nos dizer que esse plano é antes da fundação do mundo. E você vai perceber que desde que Jesus foi concebido em Maria, o inimigo tenta desviá-lo da cruz. Desde a matança das crianças, até o seu próprio amigo Pedro abraçando e dizendo, Senhor, pode deixar que nós não vamos deixar isso acontecer com o Senhor, não. O tempo todo tentaram fazer com que Jesus perdesse a sua essência. Será que nós estamos dispostos a fazer alguma coisa para resolver nossos problemas, mesmo abrindo mão da nossa essência? Então, quando surge uma pressão das circunstâncias para você fazer algo que fere a sua essência, fere sua vocação, fere seu chamado, fere seu temperamento, sua personalidade, quem você é, não aceite. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder-se a si próprio, perder a sua própria essência. Nunca deixe de ser quem você é, em Cristo, forçado pelas circunstâncias. O segundo ponto que vale a pena também a gente meditar, é que nós não podemos ser alguém encurtando caminhos.
Mateus 4, de 5 a 7, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda tentação é a tentação do ser. Quando o inimigo percebe que Jesus não caiu na primeira esparrela, ele vem com uma segunda artimanha. Ele leva Jesus ao cume do templo e lê a Bíblia para Jesus. Ele lê o Salmo 91, versículos 11 e 12. A gente não deve ignorar o inimigo, não. Paulo diz: não ignoreis os seus ardis, porque ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Então a proposta era: você pula daqui lá embaixo, os anjos vão te amparar nas asas, você vai cair planando no meio daquela multidão, e o que vai acontecer? Eles vão te coroar rei ali mesmo. Você não precisa ir na cruz, você pode cortar caminho. Você não está indo para a cruz, não é para ser o rei dos judeus? Você pula, Deus faz seu nome aí no meio de todo mundo, você já vai ser coroado rei. Olha a artimanha do inimigo. Você pode ser alguém sem ter que completar todo o percurso. Você já viu em maratona que tem uns espertinhos que, em vez de ir no itinerário, corta caminho aqui? É desclassificado. Paulo diz isso, né? O atleta que não compete segundo as normas não vai ser coroado. E essa é uma das grandes tentações do mundo em que nós vivemos. Coroa sem cruz, recompensa sem trabalho, prazer sem responsabilidade. Você pode cortar caminho, você pode ficar rico rápido, você pode crescer na sua profissão rápido, sua igreja pode crescer muito rápido. E quando nós ouvimos algumas sugestões, dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo, a gente acha que vale a pena cortar caminho. Jesus não aceitou cortar caminho, e essa não foi a única vez que a tentação apareceu, não. Se você ler, por exemplo, lá em João capítulo 6, versículo 15, quando as pessoas começaram a ver o pão que Jesus multiplicava, os milagres que Jesus fazia, eles se reuniram para pegar Jesus e aclamá-lo como rei. E diz que Jesus fugiu da multidão que queria aclamá-lo rei. Nós temos coragem de fazer isso? Quantos de nós estamos dispostos a recusar uma boa posição, quando as pessoas nos querem ali? Mas é isso que Deus tem para nós, é essa a nossa essência. A essência que nós temos é ser chefe ali, é ser aquele empreendedor de sucesso. A essência que Deus me deu é ser alguém assim, porque as pessoas querem, porque as pessoas estão me levando nos ombros, porque as pessoas estão me aplaudindo. É assim que a gente lida com a vida? É assim que nós escolhemos quem nós vamos ser nesse mundo? Ou é de acordo com a nossa essência, nossa alma, nossa vida, nosso chamado, nossa vocação? Não podemos cortar caminho, porque aquilo que Deus nos criou para ser, se nós ficarmos à sombra da vontade dEle, nós seremos. Lá em Jó capítulo 42, versículo 2, vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se Deus quer que eu seja alguém a cumprir uma missão, ainda que ela pareça impossível, Ele vai me fazer chegar lá. José no Egito, desde pequenininho ele era um sonhador. Sonhava que o feixe dos irmãos se curvava diante dele, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Ele contava o sonho para os irmãos queriam bater nele, contava o sonho para os pais, o pai dava bronca nele. Os irmãos ficaram com ciúme, jogaram ele no poço, vamos matar, depois resolveram não matar, vendeu para o Egito como escravo, foi escravo na casa de Potifar. Aonde José ia, os planos de Deus iam se cumprindo na vida dele. Quanto mais as pessoas tentavam atrapalhar, mais acontecia. Foi injustiçado pelos irmãos, vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar, ele foi o melhor escravo.
Tanto que Potifar colocou ele para ser mordomo da sua casa, a um ponto que o Potifar não sabia mais o que comprar, o que vender, porque José era que preenchia o cheque e fazia tudo. Aí a mulher de Potifar aprontou aquela que vocês conhecem, né? José foi preso, 2 anos preso, injustamente. Então ele disse: eu sou preso, você é o melhor preso. E o carcereiro falou: você vai ser o chefe dos presos aí. Daqui a pouco José estava tomando conta dos presos. E lá na cadeia ele interpretava sonhos. Quantos de nós faria isso? Eu estou lascado aqui, ninguém lembra de mim, vou interpretar sonho de ninguém. Nem o meu está acontecendo, vou interpretar sonho. Interpretou o sonho do padeiro, do copeiro. Aí Faraó sonhou. Aí o copeiro lembrou de José, ele foi lá e interpretou o sonho do Faraó. 2 anos depois, José toma um banho, corta o cabelo, lava o rosto, vai se apresentar a Faraó e é nomeado governador do Egito. Aí os irmãos vêm comprar comida. E quando os irmãos acham que o coro vai cantar nas costas deles, o que José fala? Lindo esse versículo, né? Gênesis 50, 20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, para que se salvasse a vida de muita gente. José falou: a questão não sou eu fui um instrumento de Deus para o mundo não morrer de fome. Eu preferia ter chegado aqui por outros caminhos mais fáceis, mas já que foi assim, o importante é que eu estou onde Deus me quer. Irmãos, se Deus nos fez para ser alguém, nós vamos chegar lá. As pessoas não conseguem atrapalhar os planos de Deus. O diabo não consegue atrapalhar o plano de Deus. Eu mesmo não consigo atrapalhar os planos de Deus. Porque senão Deus não seria Deus. A história ficaria dependendo da boa vontade do ser humano, inclusive a minha. E o que o inimigo quer fazer? Corta caminho. Você pode hoje mesmo resolver isso tudo. Não existe coroa sem cruz. Não existe almoço grátis. Mas o ser humano gosta de cortar caminho. Não precisa casar não, a gente pode fazer agora mesmo, o importante é ter amor. Não precisa esperar o pagamento não, você antecipa agora, já resolve hoje de uma vez, aí quando entrar. É por isso que a gente vive todo enrolado em várias áreas da vida da gente. Jesus não aceitou essa sugestão de ser alguém sem passar por todo o processo. Ele recusou a investida do inimigo e, mais uma vez, ele leu a Bíblia. Leu a Bíblia no contexto correto. Quando o diabo leu a Bíblia para ele, Salmo 91, ele diz: não, está fora do contexto. O contexto aqui é Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia da sua essência, da sua missão. Jesus sabia o que ele veio fazer. Ele jamais poderia colocar Deus naquela situação. O plano já estava escrito, era ele o Cordeiro de Deus. Isso foi combinado antes da fundação do mundo, quando Jesus disse: eis-me aqui, envie-me a mim. O sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, é por isso que tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós não podemos tentar a Deus dessa forma, pressionando Deus, marcando prazo, nos colocando em situações complicadas. Se nós vivermos assim, nós vamos perder a nossa essência. A sua alma, a sua vida, a sua essência, ela foi projetada antes da sementinha do seu pai se chocar com a sementinha da sua mãe. Foi antes. Antes de você ser concebido, Deus já tinha um plano para você. Você nasceu com essa essência. Então não precisa cortar caminho, não precisa ir pelo caminho mais fácil, não precisa antecipar as coisas, não precisa se julgar de qualquer maneira. Deus vai te colocar lá, no tempo dele, do jeito dele, e você vai viver a vida abundante que ele tem para cada um de nós. Não podemos perder a nossa essência para conquistar as coisas desse mundo, buscando ser aquilo que talvez eu não tenha que ser, ou antecipando a minha colocação naquele lugar que Deus projetou para mim. E em terceiro lugar, nós não podemos ter coisas a qualquer preço.
Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Após falhar nas duas primeiras tentativas, o diabo entra de sola. Ele leva Jesus a um alto monte e oferece a ele os reinos do mundo e a glória deles. Era só Jesus se prostrar e adorá-lo. É uma controvérsia se o diabo podia oferecer, se não podia, se ele ia dar mesmo ou se não ia. Eu, particularmente, acredito que sim. O mundo jaz no maligno. Deus deu a ele licença para agir aqui por conta do pecado da humanidade. É por isso que você vê aí pessoas fazendo pacto com as trevas para atingir seus objetivos materiais. Se o mundo jaz no maligno, né, há um sistema engendrado que é movido por vontade e sugestão do maligno. Claro que é limitado. Quando Deus fala basta, basta. Mas dentro dos limites que Deus permitiu, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E ele tem oferecido às pessoas riquezas, prazeres, conforto. Só que o diabo, ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele te promete o mundo inteiro, mas ele quer é a sua alma, ele quer a sua vida, ele quer a sua essência. Por isso ele te oferece coisas materiais. O diabo oferece a Jesus a possibilidade de ter. E Jesus também, da mesma forma, não perde a sua essência. Jesus não estava disposto a ter as coisas do mundo a qualquer preço. E Jesus, mais uma vez, refuta a tentação do inimigo com as Escrituras. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus dá para nós a receita do sucesso. Você quer vencer as tentações do fazer, do ser, do ter, e não perder a sua alma nesse mundo? Está escrito, está escrito, está escrito. É assim que a gente vence o inimigo, é assim que a gente vence as tentações. Agora, como é que a gente vai dizer está escrito se a gente não sabe o que está escrito? E como que a gente vai saber o que está escrito se a gente não lê a Bíblia? Irmãos, o que o ser humano é capaz de fazer para ter coisas? O que uma mulher é capaz de fazer com o seu corpo? O que um homem é capaz de fazer com o seu corpo? O que alguém é capaz de fazer com a sua família? O que alguém é capaz de fazer com seus filhos? O que alguém é capaz de fazer com um colega de trabalho? Com um vizinho, com um amigo? Para ter coisas. Nós jogamos fora a nossa alma, a nossa essência, para ter coisas. Coisas que ficarão aqui. Em Lucas 12, Jesus diz: louco, se pedirem a tua alma essa noite, o que você tem reservado, para quem será? Paulo também nos orienta na carta a Timóteo, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6,10. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, porque quando a gente tem o dinheiro como foco, aos poucos nossos valores vão ficando de lado. Fica difícil manter a fé e ao mesmo tempo correr atrás de riqueza. Não dá para servir a dois senhores. E isso não significa pregar a teologia da pobreza, não, que é um outro extremo. É claro que Deus quer satisfazer em Cristo cada uma das nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4,19. Ele disse lá em Mateus 6,33 que se nós colocarmos o reino dele em primeiro lugar, as nossas necessidades serão satisfeitas. As coisas serão acrescentadas. Eu preciso crer na provisão de Deus na minha vida, nas coisas materiais. Eu preciso crer que Deus vai abrir
a porta de emprego que eu preciso para viver com dignidade e sustentar minha família com dignidade. Eu preciso crer que Deus vai me direcionar, porque no deserto Ele direcionou o seu povo, de dia era uma coluna de nuvem, de noite era uma coluna de fogo, e a gente precisa entender que Deus vai nos levar onde está a oportunidade. Quantas pessoas crescem materialmente subindo nas costas dos outros? Já subiram na minha, já devem ter subido na sua também. Nós não podemos perder a nossa essência dessa maneira. A nossa Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. E no mundo que a gente vive, os homens amam as coisas e usam as pessoas. Nós não podemos aceitar isso, porque senão estaremos perdendo a nossa essência, estamos deixando de ser gente, e principalmente estamos deixando de ser adoradores do Deus vivo, estamos deixando de ser imagem e semelhança de Jesus. Não adianta, não aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Concluindo, queridos, nós não podemos nos deixar seduzir pelas tentações, as tentações do fazer, do ser, do ter. A arma que Jesus usou para vencer todas elas está disponível aqui para cada um de nós. Está escrito. A voz de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, precisa falar mais alto em nosso coração do que a pressão da circunstância. Não aceite pressão. Ouça a palavra que sai da boca de Deus, não a pressão das circunstâncias. As circunstâncias não dizem quem nós somos. Não aceite também a vontade das pessoas, a opinião das pessoas, o convite das pessoas para você ser alguém. Seja candidato, seja chefe, seja líder disso ou daquilo, seu cara, seu artista, seu famoso. Não aceite o convite, se isso significar você abrir mão da sua essência. Se eu quisesse, talvez eu poderia ter ficado rico, onde eu já passei, e as oportunidades que eu já tive. Para perder minha essência, perder minha vida, perder minha alma, eu estou muito contente com o que eu tenho. Para quem foi criado em Passa Três, na casinha de sapê, de pau a pique, chão batido, pisando em cocô de galinha, bebendo água do poço, rachando lenha, capinando quintal, está muito bom. Principalmente, irmãos, porque Jesus me encontrou lá no meio do mato e salvou a minha vida. E quando Ele precisou, Ele usou pessoas para me abençoar. Eu não chegaria até aqui se não fosse algumas pessoas. Aqui eu sou muito grato. Deus usou. E creio que usaria outras se essas não quisessem. E Deus já me usou também para abençoar outras pessoas. E usaria também outros se eu não quisesse. Porque Deus é Deus. Os planos dele não podem ser frustrados. Eu não preciso ceder às pressões das circunstâncias, ao convite das pessoas, e muito menos às sugestões do inimigo. Fique com a palavra que sai da boca de Deus. Como está escrito em Hebreus 10, aquele que fez a promessa é fiel. E nós somos testemunha disso. Ele vai nos honrar e nos colocar no lugar onde nós devemos estar e acrescentar na nossa vida exatamente aquilo que nós precisamos ter. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tanto na eternidade quanto aqui mesmo agora. Vamos colocar de pé, queridos?